Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. E como não poderia deixar de ser, falaremos hoje de um assunto que é manchete nos jornais, que é manchete nos telejornais, que é discutido nas redes sociais, nas escolas, nas igrejas, nas ruas, nas praças, enfim. Falaremos do coronavírus. Um assunto, uma situação que está colocando literalmente o mundo em xeque. Quando eu digo colocando o mundo em xeque, todas as nossas estruturas, todos os nossos sistemas, todos os nossos amarradios civilizatórios. Como eu tenho dito, como eu tenho escrito alguns textos acerca deste assunto, o coronavírus, que não se trata apenas do seu efeito, dos seus sintomas físicos enquanto doença, enquanto infecção, mas existe um efeito para além da própria doença, que é o efeito na economia, o efeito na política, o efeito na sociedade de uma maneira geral, o efeito psicológico, ou seja, uma situação que pode levar a uma histeria coletiva, aos que muitos estão chamando da epidemia do medo. Em outras palavras, estamos diante de uma situação de fato grave, que vai provar, ou que nos exige uma provação, o que temos, o que somos, e no que seremos capazes de agir, de intervir diante dessa crise, que é uma crise global. Em pouco mais de 1 ou 2 semanas, acompanhamos a crise na Bolsa de Valores, estamos acompanhando a Itália parada, a Itália, que é um país que vive do turismo basicamente, sem poder usufruir da sua principal fonte de lucro, de economia, que é o turismo. As igrejas do Vaticano fechadas, histerias acontecendo, as pessoas correndo ao supermercado para comprar papel higiênico, além de outros itens que são obrigatórios, pelo menos no que se fala, no que se comenta, o álcool, por exemplo, máscara, por exemplo, que em alguns países e algumas cidades já falta. Então o coronavírus chega para testar, vamos dizer assim, as nossas estruturas, seja nossas estruturas de saúde, e olha que na Itália, que é um país europeu, está comprovando que a rede de saúde poderá entrar em colapso, faltando aparelhos adequados para lidar com a situação, uma vez que os relatos dos médicos dizendo que um paciente, por exemplo, precisa de 1 a 2 semanas utilizando um aparelho, quer dizer, um só paciente,
Imagine, por exemplo, o que é esperado nas próximas semanas, o aumento de casos em todo o mundo. Portanto, estamos diante de uma situação que vai afetar o aspecto político, porque agora, no momento que a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia, a decisão agora é política. Ou seja, está nas mãos das autoridades colocar em práticas planos emergenciais, seja decretando situação como na Itália, de quarentena, seja, por exemplo, proibindo voos de um continente para outro, de um país para outro, principalmente de uma área muito afetada. A Europa, por exemplo, hoje é um dos epicentros do coronavírus. Vemos, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos já proibindo os voos vindo da Europa para os Estados Unidos. Outros países também, a Argentina, estão seguindo o exemplo. Então, a medida agora é política. E quaisquer que sejam as medidas a serem adotadas, o político, quem quer que seja, está correndo risco. Ou seja, é hora da onça beber água. E como eu tenho falado, nós vivemos no mundo, num momento em que há uma escassez de homens sábios, homens que na verdade deveriam estar antenados com as transformações globais que o mundo está passando, que o planeta Terra está passando. Ou seja, muito mais do que um mero político que só pensa em seus interesses partidários, é preciso de homens que possam ter visão. Ou seja, dar a cara a tapa se for preciso, em nome pelo bem da humanidade, pelo bem da comunidade e da população. Portanto, o coronavírus vai testar, vai nos provar quem somos. Ainda somos humanos? A civilização é capaz de enfrentar este mal? Isso me faz lembrar as cenas na Itália em que os familiares estão tendo dificuldade de enterrar seus mortos porque tem que obedecer os protocolos os protocolos colocados em prática pelo governo enquanto medida. Me lembra a peste negra do século XIV. Estamos diante de uma situação que pode nos levar a isso? E esse mundo mediado pela globalização, mediado pelos fake news, tudo isso vai ser testado. É claro, nós não podemos entrar em pânico. E como eu tenho falado, é preciso, como nunca, ter saúde mental, ter equilíbrio. Você pode até perder um dedo, você pode até perder uma mão, mas jamais perca a cabeça. Ou seja, precisamos agir e agir com serenidade. Precisamos agir e agir com sabedoria. Eu tenho escrito também que o que quer que esteja por vir, seja um fragmento espacial, seja um vírus, seja uma nave com alienígena, não virá sozinho. O coronavírus, por exemplo, se fosse só o seu sintoma físico, seria fácil de resolver. Mas há o sintoma político, mas há o sintoma econômico, há o efeito do psicológico. Ou seja, as crises, os fatos, os fenômenos, vem tudo misturado. É como a água que corre
no rio. Nem tudo que corre no rio é aquoso, ou seja, é da água. No rio corre outras coisas que não é necessariamente da natureza aquosa. Então, os fenômenos que estão acontecendo no mundo todo e que vão acontecer não estão mais, não é um fenômeno isolado. Haverá acompanhado com a questão política, com a questão econômica, com a questão social, ou seja, com outros desdobramentos. Então, a próxima semana ou das semanas seguintes serão decisivas para que nós possamos agir enquanto cidadão, enquanto civilização, no sentido de conter. E olhe que uma situação dessa surge, tem coisas ruins acontecendo, mas também tem coisas boas, como por exemplo, imagem de ver os italianos saindo na fachada dos seus apartamentos, das janelas, cantando. Ou seja, como se estivesse se ninando, dando uma resposta positiva. Porque se você baixar a cabeça, é pior. Portanto, estamos diante de uma situação complexa e cada crise é também uma situação de lição, de aprendizagem. É uma lição enriquecedora. É como um parto. Tem a dor, mas o parto não se encerra na dor. A dor é apenas um momento, uma situação de uma coisa maior, de uma coisa além, que é o nascimento de um rebento, de um ser, de um indivíduo. E por falar em parto, eu tenho dito que o mundo está literalmente grávido do outro mundo. Mas até esse mundo vir a parir, vir dar à luz, somos nós que seremos suas dores e contrações. E a dor é inevitável. E existem lições que nós só seremos capazes de aprender passando pela dor. E eu tenho certeza que a humanidade sairá vencedora desse momento de dor, de crise, ocasionado pelo coronavírus. Acredito na força, no potencial da humanidade. Nós estamos gestando uma situação, as condições estão gestando uma situação de um novo tempo. E que nós possamos nos perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Que lição o coronavírus está trazendo para nós, está trazendo para a humanidade? É assim que nós temos que agir diante de qualquer crise, de qualquer dor, de qualquer dificuldade. O que essa pedra, o que esse obstáculo está querendo que eu aprenda? E assim conseguiremos não só superar, mas uma coisa muito importante, que é o nosso aprendizagem, a nossa aprendizagem, que é o nosso amadurecimento. E eu não falo só o amadurecimento intelectual, mas sobretudo o amadurecimento emocional, ou o nosso amadurecimento espiritual. E não há como ter esse amadurecimento se nós não vivenciarmos esta experiência do parto, esta experiência da dor. Portanto, um abraço, obrigado pela atenção. Quero agradecer os novos inscritos em nosso canal, especialmente os meus alunos do Colégio Militar Tiradentes, que tão carinhosamente têm me acolhido, me recebido. Enfim, aos novos inscritos, o meu agradecimento, um abraço e até a próxima. Muito obrigado.